Só um pouquinho. Deu boa. Deu boa. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar início ao tema cardiovascular, né? Inicialmente sobre o sistema cardiovascular como um todo. E essa aula tem algumas pessoas, né, da sala que já estão bem avançadas nesse conteúdo e algumas também que, né, ainda não estão muito, né, como que é a palavra? Familiarizadas com o assunto. Então, a gente vai começar bem do início, né, toda a anatomia do coração, todo o seu funcionamento, o sistema cardiovascular como um todo, e também alguns ajustes e algumas respostas relacionadas ao exercício físico. Então, inicialmente, em relação à anatomia do coração em específico, não é um assunto extenso, mas um assunto bem complexo, né? Então, nós vamos focar nas informações principais de cada grupo ou de cada função aqui. Iniciando pela imagem esquerda, nós temos, de modo geral, a anatomia do coração e suas estruturas. Iniciando aqui pela veia cava superior, onde é a chegada do sangue no coração. O sangue que chega no coração vai direto para o átrio direito. Através do átrio direito, ele passa por uma região aqui chamada válvula tricúspide, certo? Onde é a ligação entre o átrio e o ventrículo direito. E do ventrículo direito, esse sangue vai para a artéria pulmonar, no qual esse sangue vai diretamente para o coração, direto para o pulmão para ser oxigenado. Aqui na região esquerda do coração, nós temos as mesmas estruturas, tanto o átrio esquerdo, a válvula agora é a válvula mitral ou a válvula bicúspide. Posteriormente, logo abaixo, o ventrículo esquerdo, que através do ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser bombeado para a aorta, para a circulação sistêmica. E vocês percebem que o lado direito do coração está em azul e o lado esquerdo do coração está em vermelho, pois... Vocês sabem por quê? Tem perguntas aqui já. Que eu lá... Oi? Isso, exato. Então, em azul, nós temos o sangue venoso, o sangue sem oxigênio. O oxigênio já foi utilizado pela circulação, retornou ao coração, foi oxigenado no pulmão. Eu já vou explicar melhor sobre a pequena e a grande circulação. E em vermelho, o sangue oxigenado que vai para a circulação sistêmica. E o lado direito e o lado esquerdo do coração, eles não têm contato entre si no coração. Nós temos uma região aqui chamada septo interventricular, aqui no ventrículo, e septo interatrial, aqui nos átrios, que não permitem que essas duas regiões se encontrem, pois o sangue venoso e o sangue arterial são sangues com diferentes conformações, né? Então, eles não se encontram, certo? Na imagem à direita, aqui, a relação às válvulas também, né? Nós não temos só as válvulas bicúspide e tricúspide, mas nós temos também a válvula pulmonar, válvula do tronco pulmonar, aqui na base da artéria pulmonar, e a válvula da aorta, também aqui na base da válvula aorta, mas da artéria aorta. Mas eu vou explicar um pouco mais também sobre as válvulas a seguir. Aqui na imagem à direita nós temos os vasos que irrigam o coração, né, os vasos que são responsáveis pela perfusão do miocárdio. Então, a artéria responsável é a artéria coronária. Nós temos os ramos da coronária, né? A gente não vai focar muito em detalhes em relação aos nomes, né? É importante a gente entender que o coração, ele é abraçado por essas artérias coronárias e, através delas, que o coração é perfundido
pelo sangue, né, e posteriormente ele é oxigenado para realizar sua função sem nenhum problema, com a oxigenação necessária. Na sequência, aqui nós temos como é o funcionamento das válvulas cardíacas. Então, nós temos aqui a válvula tricúspide, porque ela tem 3 válvulas, e a válvula bicúspide, porque ela tem 2 válvulas. Aqui em verde, na imagem à esquerda, nós temos a válvula aórtica, e superior, a válvula pulmonar. Elas não funcionam todas, elas não se abrem ou se fecham todas juntas, né? Então, vocês percebem quando as válvulas pulmonar e aorta se abrem, a bicúspide e a tricúspide, elas se fecham. E a bicúspide e a tricúspide, elas têm um facilitador, né, que são os músculos papilares. Isso, né, é específico, mas é importante a gente entender, pois as válvulas aorta e pulmonar, elas atuam pela diferença de pressão. Então, quando acontece a sístole, que é a saída, a ejeção do sangue do coração, essas válvulas se abrem e elas não deixam o sangue voltar, né? Então, por essa diferença de pressão, elas atuam, não tem nenhuma musculatura em específico que conduzem esses movimentos. E vocês percebem aqui, na válvula aorta fechada, que tem uma abertura aqui na região à direita, uma abertura na região à esquerda. Dá para ver? E é através dessas aberturas que ocorre a perfusão do miocárdio. Então, quando a válvula aorta se abre, não ocorre a perfusão do miocárdio, e quando ela se fecha, ocorre a perfusão do miocárdio, pois elas se fecham e liberam espaço aqui para o sangue entrar nas artérias coronárias e irrigar o sangue. Ou seja, durante a sístole, o miocárdio não é perfundido, e quando acontece a diástole é quando esse coração ele é perfundido. E, né, nós podemos ter todas essas informações anatômicas até agora, elas são bastante importantes, pois nós podemos ter problemas, doenças, disfunções em todas essas regiões, tanto na questão, né, dos átrios, ventrículos, tanto por questões adquiridas ou questões congênitas, ou seja, questões que a pessoa já nasceu com essa condição, e até mesmo na questão aqui da perfusão do coração, né, onde a gente pode ter alguns processos aí de até mesmo infarto agudo do miocárdio por alguma disfunção que venha a ocorrer nessa região responsável pela perfusão das coronárias. Em relação ao sistema circulatório, né, já expliquei mais ou menos lá no primeiro slide, vou aprofundar um pouco mais. Então, o sistema circulatório, ele é dividido em pequena circulação, ou também chamada de circulação pulmonar, ou grande circulação, também chamada de circulação sistêmica. Então, vocês percebem aqui, como eu comentei anteriormente, esse coração não é ligado entre região direita e região esquerda. Elas se ligam através de outros meios. Por exemplo, vamos iniciar pelo pulmão aqui, né? Então, esse coração, esse sangue venoso sem oxigênio, ele é oxigenado pelo processo de hematose, que ocorre lá nos pulmões. Esse sangue oxigenado, ele desce para o átrio direito, posteriormente para o ventrículo esquerdo, desculpa, átrio esquerdo, posteriormente para o ventrículo esquerdo, e posteriormente ele passa para a circulação, né, tanto para cima quanto para baixo, né, e ele irriga todos os sistemas, né, por isso que a gente chama de circulação sistêmica. Após esse oxigênio ser utilizado pelo corpo,
Esse sangue agora venoso, sem oxigênio, ele passa para as veias e volta para o átrio direito, posteriormente ventrículo direito, posteriormente pulmão. E acontece esse processo, né, até vermos a óbito, né? Então é um processo contínuo e que ocorre muito bem, não é complexo, mas é bastante detalhado. Estou dando algumas informações bem, as mais importantes, né, para a gente fixar bem esse conteúdo. E o coração, né, todo o sistema cardiovascular, ele tem sua autorregulação, sua regulação intrínseca e a regulação extrínseca, por meios externos. Em relação à regulação intrínseca, nós temos a própria condução elétrica do coração, pois vocês bem sabem, né, que se a gente arranca o coração, coloca ele numa mesa, ele continua batendo, por conta da autorregulação pela condução elétrica própria do coração. Nós temos a autorregulação heterométrica, também chamado de mecanismo de Frank-Starling, que eu vou estar explicando um pouco mais adiante. A autorregulação homeométrica, não vou aprofundar sobre a autorregulação homeométrica, né, através, né, da regulação do cálcio, e pelo sistema peptídeo natriurético atrial, que é um peptídeo próprio dos átrios, que também vai promover essa regulação intrínseca, mas também é algo que a gente não vai se aprofundar muito durante a aula. E a regulação extrínseca, através do sistema nervoso autonômico, através do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático, e também do sistema endócrino. Então, sistema endócrino também, né, como outro sistema, a gente também não vai aprofundar muito, mas é através de alguns hormônios, né, tal como hormônios da tireoide e aquele glucagon também tem forte regulação extrínseca no coração. Certo. Então, a regulação intrínseca e extrínseca, a gente não vai iniciar primeiro intrínseca, depois extrínseca, a gente vai falar em continuação aqui, como ordem realmente de como funciona, pois tanto a intrínseca quanto a extrínseca não é um botão de liga e desliga, né, elas sempre atuam em conjunto. Então, no decorrer do que a gente vai vendo, eu vou falando em qual meio de regulação a gente se encontra. Então, o ritmo sinusal do coração é o ritmo natural, o ritmo normal do coração, né? Ele é caracterizado pelo automatismo, como comentei anteriormente, caso a gente arrancasse o coração de qualquer um agora, tomara que não, né? Ele continuaria batendo em cima da mesa tranquilamente por conta desse sistema elétrico próprio dele. Esse sistema é ativado cerca de 80 mil a 120 mil vezes por dia, no caso, a cada ativação ocorre um batimento, né? Então, seriam 80 a 120 mil batimentos diários do coração. E na imagem à direita aqui, a gente observa como é toda essa condução elétrica do coração. Então, a gente inicia pelo nodo sinoatrial, ou nó sinoatrial ou nó sinusal, né, como preferirem, no qual ocorre um estímulo elétrico nessa região que passa para uma região chamada nó atrioventricular. Nessa região, no nó atrioventricular, no nodo atrioventricular, tem uma membrana cartilaginosa que vai atrasar, né, atrasar, não é atrasar muito, né, são um tempo muito pequeno por conta da contração, eu já vou explicar por que ocorre esse atraso, no qual essa condução elétrica é um pouco atrasada. Na sequência, essa condução passa pelos feixes de Rees e, posteriormente, para as fibras de Purkinje, que também, né, vocês percebem o tempo aqui de ativação, né,
ela vai se atrasando em decorrência dessa condução vai acontecendo, né? Por quê? Porque o coração não contrai todo de uma vez, né? Então, ele inicia a contração pelos átrios, posteriormente pelos ventrículos. Então, ele precisa de um ritmo ideal para seu ciclo cardíaco. E é por isso que ocorrem todas essas questões anatômicas do atraso e também da condução elétrica. E, como nós temos o nó sinoatrial, nós também temos o nó atrioventricular e as fibras de Purkinje. O ciclo, né, a frequência normal do coração, através do nodo sinoatrial, é de 70 a 80 batimentos por minuto, do nodo atrioventricular de 40 a 60 batimentos por minuto, e das fibras de Purkinje de 15 a 40 batimentos por minuto. Vocês se perguntam, né, mas como cada um tem um tanto de frequência aqui, né? Então, o nodo sinoatrial é quem comanda, né? Então, ele é o precursor desse ritmo. Caso ocorra um bloqueio atrioventricular aqui, quem vai comandar, entre aspas, é o nodo atrioventricular, e por isso que a gente considera e sabe, né, também sobre todas essas frequências de cada nodo e também das fibras de Purkinje. Uma colocação, Bruno? Acho que deu para entender, né? Deu? Aham. Quando para um, o outro assume. Exato. E aí é só para comentar, complementar por que os outros não assumem, mas por que o nó da atrioventricular, então por que não é ele que manda? Porque, como a gente lembra lá daquele tempo refratário, né? Tem a despolarização e tem um tempo para ele, tempo refratário, onde ele não gera uma nova despolarização. Como esse tempo é maior, né? No nó da atrioventricular, nas fibras do Purkinje, então ele, por mais que ele se despolarize, ele demora mais para estar apto a ter uma nova despolarização. Então, o nó do sinoatrial ele tem esse intervalo mais curto, então ele consegue fazer mais vezes. Então, por isso que ele é o manda-chuva. Certo. E toda essa condução elétrica vai ser revertida em sinais, né, que a gente consegue observar no eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame que, apesar de simples, ele é bem complexo, também a compreensão dele é bastante variável, então a gente não vai se aprofundar como ler o eletrocardiograma, mas como interpretar ele de modo geral, certo? Então, aqui embaixo, né, as famosas linhas do eletrocardiograma e o que acontece em cada sinal do eletrocardiograma. Então, inicialmente, nós temos a despolarização atrial, né, então, início aqui da curva. Na sequência, nós temos ativação, né, contração atrial, no qual nós dá uma sequência da curva aqui. Na sequência, nós temos ativação aqui do septo interventricular, no qual decorre da parte retinha aqui e dessa descendente. Essa parte retinha aqui, ela não está demonstrada aqui na imagem, mas é nessa parte reta no qual ocorre o atraso da condução no nodo atrioventricular. E, posteriormente, ativação ventricular através do complexo QRS, certo? De modo bem generalista, na verdade, só para a gente conseguir interpretar o eletrocardiograma, certo? E, na sequência, né, o coração, ele não age sozinho, ele também tem a regulação extrínseca, que é principalmente caracterizada pelo sistema nervoso autonômico, no qual nós temos o plexo cardíaco, de modo geral, né, que é uma rede de nervos que inclui o sistema simpático e o sistema parasimpático. A inervação simpática são originárias do nervo vago e são responsáveis por reduzir a frequência cardíaca,
reduzir a força das contrações cardíacas e promover constrição dos vasos coronários. E, inversamente, a inervação simpática tem origem na coluna celular intermédio lateral da medula torácica, entre T1 e T5, varia também a origem dessa inervação, antes de se fundir ao tronco simpático, e são responsáveis por aumentar a frequência cardíaca, né, são inversamente ao sistema parasimpático, força de contratilidade reduzida e promove vasodilatação dos vasos coronários. Então, né, nós temos uma balança entre sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Aqui na imagem à esquerda, como são essas inervações, né? Então, as fibras simpáticas, elas estão mais presentes no coração, na região dos átrios e dos ventrículos, e a cadeia parasimpática, através do nervo vago, está principalmente localizada no nodo sinoatrial e no nodo atrioventricular. E dando um exemplo aqui de como é o funcionamento, de como o coração acelera, a frequência cardíaca aumenta através da ativação do sistema nervoso simpático, trago o exemplo, né? Então, ocorre ativação da medula adrenal, aqui a gente já parte para um sistema endócrino, né? No qual são liberadas catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, corrente sanguínea, nos quais se ligam aos receptores beta-adrenérgicos, né, o sistema cardíaco, os receptores beta-1 adrenérgicos, no qual vai promover aumento do inotropismo e aumento do cronotropismo, né, cronotropismo e inotropismo positivo, aumento da contratilidade e aumento da frequência cardíaca e, por consequência, aumento do débito cardíaco. E trago um exemplo, né, os receptores beta, temos alguns receptores beta, né, nós temos beta 1, beta 2 e o beta 3. Aqui os principais beta 1 e beta 2, receptores beta 1 são os receptores do coração, nos quais eles vão aumentar a frequência cardíaca, aumentar a contratilidade e, por consequência, aumentar o débito cardíaco. Receptores beta 2 presentes nas artérias, promovendo vasodilatação, nos brônquios, promovendo broncodilatação, e no fígado, promovendo gliconeogênese. E, dentro disso, nós temos uma classe de medicamentos também, chamada os medicamentos beta-bloqueadores, no quais eles vão bloquear os receptores beta. Nós temos dois tipos principais de beta-bloqueadores, que são os beta-bloqueadores cardioseletivos e os beta-bloqueadores não seletivos. Os beta-bloqueadores cardioseletivos, eles vão bloquear os receptores beta cardíacos, né? Os receptores beta 1, né? Por algumas condições, tal, como hipertensão, insuficiência cardíaca, no qual esse coração é exigido em demasia, né? Então é necessário o bloqueio desses receptores para que o sistema nervoso simpático não tenha tanta ativação no coração. E os receptores, os beta-bloqueadores não seletivos, eles bloqueiam tanto os receptores beta-1 adrenérgicos quanto os beta-2 adrenérgicos. Então, além desse bloqueio no coração, ele também vai bloquear a vasodilatação, broncodilatação e a gliconeogênese. Mas isso de acordo com cada caso, né? Os beta-bloqueadores hoje em dia já são muito melhores, são a sua condição de atuação é bem mais favorecida para que ele, né, tenha objetivo apenas no que ele é necessário. E trago um exemplo aqui também, de um exemplo da redução da frequência cardíaca através do beta-bloqueador, aqui do propranolol, né, no qual 10 miligramas equivale a mais ou menos
11% de redução, e a gente vai aumentando esse valor, aumentando a dosagem e aumentando a redução percentual na frequência cardíaca. Então, quando nós falamos sobre o uso de beta-bloqueadores, a gente tem que entender que esse indivíduo ele vai iniciar a atividade física, o exercício físico, a frequência cardíaca ela vai estar sob a condição desse bloqueio através do beta-bloqueador, então é necessário que a gente não dê uma carga excessiva para esses pacientes, para esses alunos, que possa gerar prejuízos, né, principalmente nesses pacientes cardiopatas, que né, beta-bloqueador é cardiopata. E falei sobre débito cardíaco, pressão arterial, mas o que é o débito cardíaco, né? Então, o débito cardíaco é equacionado em frequência cardíaca e volume sistólico. Então, quantas vezes esse coração bate por minuto, vezes quanto que esse coração ejeta de sangue por batimento. Então, em resultado, nós temos o débito cardíaco. E quais que são os determinantes? Naturalmente, como comentei, a frequência cardíaca, a contratilidade do coração, a pré e a pós-carga, que vão estar intimamente ligados ao volume sistólico pelo mecanismo de Frank-Starling, que eu comentei anteriormente, e vou explicar um pouco mais adiante. E dando exemplo aqui sobre o débito cardíaco, né? Então, dando exemplo, uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, vezes um volume sistólico, ou fração de ejeção de sangue por batimento de 50 ml, que são valores, né, não são valores absurdos, são valores normais, né, depender do indivíduo também. Temos um débito cardíaco de 5 litros de sangue por minuto. E o débito cardíaco também pode estar afetado, né, como todas as condições que comentei anteriormente, no qual nós temos uma condição chamada insuficiência cardíaca, né? Então, a gente avalia a fração de ejeção desse coração para avaliar também como está a sua função sistólica, ou função de contração do coração, no qual, no GIF à direita ali, nós temos um coração normal, né? E abaixo um coração com insuficiência cardíaca. Então, o que é insuficiência cardíaca? Vou explicar um pouco mais para frente, mas basicamente o coração não tem força para bombear. E, em resultado, ele precisa trabalhar mais para que ele consiga suprir toda a sua necessidade, né, do organismo de oxigênio. Então, nós temos fração de ejeção igual ou maior a... Não tem valor. Não coloquei, mas, né, uma função normal. Alguém lembra da função normal? Fico devendo para vocês. Acho que é algo próximo disso, né? Certo. Então, uma fração de ejeção de 45% a 54% é uma disfunção sistólica leve. De 30% a 44%, uma disfunção moderada. E abaixo de 30%, uma disfunção importante quando a gente fala sobre a insuficiência cardíaca. A pressão arterial, por sua vez, também é equacionada pela resistência vascular, vezes o débito cardíaco, lembrando que o débito cardíaco é a frequência cardíaca, vezes o volume de ejeção, né, o volume sistólico. Sendo que seus reguladores são o sistema renal, através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é outro sistema que a gente não vai abordar nessa aula, através do baroreflexo e do quimioreflexo. Dou exemplo do baroreflexo aqui do sistema, né, no qual nós temos baroreceptores, que são receptores de pressão na aorta e na carótida. Esses baroreceptores, eles avaliam a diferença de pressão, como está a pressão, e promovem uma resposta do sistema nervoso autonômico para ou baixar ou aumentar a pressão arterial. Por exemplo, quando a pressão está muito baixa, esses receptores entendem que a pressão está baixa, enviam uma resposta para o sistema nervoso central,
E esse sistema nervoso promove uma atividade simpática para vasoconstrição e aumento do débito cardíaco. E assim, por consequência, ocorre o aumento da pressão arterial. E o contrário também é verdade, né? Quando a pressão arterial, quando a resistência vascular periférica é elevada, o débito cardíaco é elevado, esses receptores entendem que a pressão é elevada, promovem uma resposta parasimpática, no qual vai vasodilatar e reduzir o débito cardíaco. Então, por consequência, ocorre a redução da pressão arterial. E, de modo geral, né, a classificação da pressão arterial, temos valores ideais, no qual 120 sistólica e 80 diastólica igual ou inferior, é considerado como normal. Para hipertensos, de 120 a 139 na PA sistólica e 80 a 89 na PA diastólica. Hipertensão arterial sistêmica estágio 1, 140 a 159 na sistólica, 90 a 99 na diastólica. Estágio 2, igual ou superior a 160 na sistólica ou igual ou superior a 100 na diastólica. E uma crise emergencial hipertensiva, valores superiores a 180 por 110. Sendo que o ideal, né, comumente dito e conhecido por todos, é o famoso 12 por 8, né? Acima disso, nós temos valores alterados. E falei sobre a pré-carga, pós-carga também, então vamos entender o que é a pré-carga e a pós-carga. A pré-carga é a tensão que o sangue exerce na parede do ventrículo ao final da diástole, ou seja, quanto mais sangue entra no coração, mais pressão na parede. Depois de um limite, a capacidade contrátil passa a declinar, né? Então, assim, basicamente a pré-carga é o quanto esse coração enche na diástole, por consequência, quanto mais esse coração enche, maior a pressão na parede, certo? E, porém, né, quanto mais esse coração ele enche, ele dilata, temos um valor fisiológico para isso, né? Ele passa a perder a sua força de contratilidade. É como uma mola, um elástico, né? Em valores ideais eles retornam, mas se a gente puxar demais, ele acaba entrando em insuficiência, né? E o exercício físico promove maior pré-carga, ajustes cardiovasculares do exercício, aumento da pré-carga, aumento desse volume de sangue ao final da diástole, que é, né, por consequência, aumento do volume diastólico final, que é exatamente isso que eu comentei até o momento. E a pré-carga também pode ser explicada pelo mecanismo de Frank-Starling. Tem algumas tabelas, também alguns gráficos que explicam, mas eu deixei essa imagem um pouco mais simples para a gente entender o que é esse mecanismo de Frank-Starling. E o que é? É a força no qual a força contrátil é proporcional ao comprimento da fibra cardíaca. Ou seja, quanto mais esse coração enche, mais esse coração ejeta. Então, é proporcional o retorno venoso com o volume sistólico, certo? E trago exemplos aqui no gráfico à direita, no qual percebam, quanto mais sangue chega no coração, maior a quantidade maior quantidade de sangue que sai do coração. Quanto menos quanto menos sangue chega no coração, menos sangue é ejetado do coração, certo? Deu para entender? Certo? Então, assim, claro, em valores fisiológicos, né? Quando o coração dilata demais, essa condição já não é verdade, né? Porque temos limites fisiológicos para isso. Para ficar um pouco mais exemplificado, né? Trago a canoinha aqui. Imaginem uma canoa no qual vocês estão remando lá,
E quanto mais vocês abrem esse remo, mais vocês conseguem realizar esse movimento com mais força, né? Um movimento pequeno não promove tanta força, um movimento grande, isso acontece nos sítios da actina e miosina, né? Uma contratilidade, né? Uma pré-carga pequena vai promover menos sítios de ligação. Uma pré-carga maior vai promover maior sítio de ligação e, por consequência, maior força nessa contração. A pós-carga ocorre na sístole, né? Então, é a tensão que a parede ventricular exerce durante a sístole, ou seja, a dificuldade do sangue de sair do ventrículo esquerdo. E, por consequência, se a resistência vascular periférica aumenta, maior a pós-carga e menor volume sistólico. Então, se está difícil sair, menos sangue vai sair. Isso vai promover o quê? Hipertrofia cardíaca, né? Hipertrofia do ventrículo esquerdo, hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. E o exercício físico, ele diminui a pós-carga, ou seja, ele deixa o coração mais forte, pois, além de diminuir a resistência vascular periférica, ele promove a hipertrofia do ventrículo esquerdo, só que uma hipertrofia do treino, então uma hipertrofia boa, pois tem algumas condições de hipertrofia que são patológicas, né? Então, um coração forte, um coração saudável, vai receber mais sangue e vai ejetar mais sangue com mais facilidade. E é isso que eu acabei de comentar, né? Então, a prática dos exercícios físicos, que, né, daria uma aula só para pré-carga e pós-carga através do exercício, mas de forma bem sucinta, durante o exercício e respostas cardiovasculares depois do exercício, nós temos o aumento do retorno, nós temos um coração que recebe mais sangue, e redução da pós-carga, então uma redução da dificuldade desse coração em ejetar esse sangue. Certo? Certo? Esses são meus parâmetros aqui. E as alterações estruturais relacionadas ao exercício, já que a gente está falando do exercício, sobre a hipertrofia do coração no exercício físico, nós temos duas variedades de exercícios que vão promover duas variedades de hipertrofia, né? O exercício resistido, o exercício com peso, o exercício, né, resistido, ele vai promover a hipertrofia concêntrica do coração. Aqui é a luz do coração, né? Então, a luz vai ficar menor, pois o coração ficou com mais massa muscular coração. E o exercício aeróbico vai promover a hipertrofia excêntrica, então hipertrofia para fora. Essa luz do ventrículo vai ficar maior, pois esse coração vai ter uma hipertrofia para fora. E percebam, aqui é o coração normal na primeira imagem, na segunda imagem é uma hipertrofia excêntrica, através do exercício físico aeróbico, no qual os sarcômeros vão estar dispostos. Aqui, na verdade, está ao contrário, né? Certo. Bom, na verdade, eu vou arrumar isso aqui, porque agora, se eu explicar, vai ficar confuso, tá bom? Mas, de modo geral, o exercício aeróbico, ele deixa o coração maior, e o exercício resistido vai deixar o coração mais forte. Por isso, a importância de a gente estar realizando todas essas variações de atividades e também cada atividade para cada condição clínica, que eu vou estar explicando um pouco mais para frente, tá bom? Quais as respostas da pressão arterial, né? Então, aumento da pressão arterial ao exercício. Durante o exercício físico resistido, a gente tem aumento da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica, por conta da vasoconstrição periférica da contração muscular. E durante o exercício aeróbico, nós temos elevação da pressão arterial sistólica, por conta da demanda do oxigênio pelo corpo, mas pela vasodilatação, para a gente não estar contraindo
esse músculo de forma resistida, nós não temos elevação da pressão arterial diastólica, certo? Então, nós temos valores que podem beirar 170 na pressão arterial sistólica, e na pressão arterial diastólica ela mantém em 80. Então, valores, né, um esforço máximo, por exemplo, em esteira, em bicicleta, esses valores sistólicos aumentam bastante, e valores diastólicos podem se manter ou variar pouco. Isso é importantíssimo, porque lembram, né, que eu comentei que durante a sístole, que o coração é perfundido, né, e durante a diástole, que o coração, durante a sístole ele não é perfundido, e durante a diástole que ele é perfundido. Então, se a gente ter uma pressão arterial sistólica e ter um aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, e não ter esse retorno necessário através do retorno diastólico, da pré-carga, então a gente pode ter uma falha na comunicação aí entre oferta e demanda do miocárdio. Certo? E dentro disso, nós temos que levar em consideração também a segurança da prática, né? Porque algumas práticas, elas podem, principalmente em cardiopatas, estar contrabalanceando essa oferta e demanda, sendo que a perfusão durante essa prática é importantíssima, sendo que o que pode estar relacionado a esse desbalanço entre oferta e demanda é obstrução através de placas de ateromas, por exemplo, hipoxemia, falta de oxigenação necessária nesse sangue, e intensidade do exercício físico também, bem como eu comentei lá sobre a válvula aorta, que durante a sístole esse coração não é perfundido, durante a diástole esse coração é perfundido, e se a diástole se manter, não aumentar em decorrência do exercício físico, também pode ter um desbalanço na perfusão do miocárdio. Agora, um pouco mais sobre o treinamento físico, propriamente dito, né? Nós temos a manobra de Valsalva, muito conhecida, tirei uma foto do Rafael fazendo agachamento ali na academia, né? Desculpa usar essa imagem, Rafael. No qual a manobra de Valsalva... Não autorizei, Tiago, não autorizei. Foi mal, então, depois a gente conversa. A manobra de Valsalva, basicamente, é você prender a respiração para a gente conseguir uma estabilidade torácica melhorada durante o exercício. Isso vai favorecer exercícios com grandes cargas, acima de 80% de uma repetição máxima, por exemplo. É um reflexo natural em cargas altas que justamente promove segurança nas práticas, principalmente halterofilistas, aí, como o Rafael fazendo agachamento com 270 quilos nas costas. Mas qual a resposta e por que talvez eu não deva fazer com alguém, ou algum cardiopata, alguém que tem a pressão arterial elevada, que é a principal contraindicação dessa prática? Pois a gente aumenta muito a pressão arterial, né? Então, a manobra de Valsalva, ela reduz todos os sopros cardíacos, ou seja, ela diminui a quantidade de sangue em todas as regiões do coração, tanto átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Por consequência, reduz a pré-carga, né, por conta dessa redução dos sopros cardíacos. E como a gente tem uma redução desse sangue no coração, a ativação barorreflexa vai ser bastante acentuada, porque como não tem muito sangue no coração, também não vai sair muito sangue do coração. Então, o baroreceptor vai entender que a pressão está baixa e, de modo reflexo, vai aumentar muito a pressão arterial. E alguém que já tem uma pressão arterial elevada, mesmo que por pouco tempo, esse aumento repentino, reflexo da pressão arterial pode ser um grande problema. E algumas cardiopatias, né? Tenho 10 minutos, né? Vou tentar dar uma acelerada aqui em relação às cardiopatias. Trouxe as principais cardiopatias que talvez vocês vejam, né, no decorrer da atuação de vocês, como
a insuficiência cardíaca crônica, as cardiomiopatias, a doença arterial coronária, as valvopatias e o infarto agudo do miocárdio. São condições que não são raras, são bastante vistas por aí, né? Então, eventualmente, talvez vocês possam lidar com algum aluno, algum paciente que possuam algumas dessas condições. A insuficiência cardíaca crônica, ela pode ser tanto a insuficiência cardíaca diastólica, que ela tem a fração de ejeção preservada, como a diastólica é no retorno do coração, esse coração não consegue relaxar, então não consegue encher. E, por conta disso, pode ocorrer, quer dizer, ocorre, na verdade, a congestão sistêmica. Então, todo esse líquido, esse sangue não consegue retornar ao coração, então ocorre uma congestão sistêmica. E a insuficiência cardíaca crônica sistólica acontece através da fração de ejeção reduzida e promove a congestão pulmonar. Então, como esse coração não consegue ejetar o sangue de forma adequada, esse sangue fica congesto na circulação pulmonar, né? Como dito na imagem aqui, a diastólica é através da hipertrofia concêntrica patológica e a sistólica através da dilatação do coração. Bom, essas informações aqui da tabela são em relação aos graus de gravidade, de severidade da insuficiência cardíaca. Eu vou deixar disponível alguns documentos, né, que vocês vão ter essas tabelas facilmente em mãos, que vocês vão poder analisar bem certinho sobre cada patologia. As cardiomiopatias muito frequentes, uma a cada 500 indivíduos possuem as cardiomiopatias, né? Então, é importante que a gente saiba também os perigos de lidar com alguém com as cardiomiopatias, que ela pode ser dilatada, ou seja, o coração aumentar de tamanho sem conseguir contrair de forma adequada, ou hipertrófica, ou seja, esse coração tem uma hipertrofia patológica. A cardiomiopatia hipertrófica, ela é caracterizada pela hipertrofia do miocárdio de forma patológica, que 50% a 70% dessa hipertrofia acontece de forma bastante prevalente aqui no septo interventricular, sendo que 25% das cardiomiopatias hipertróficas são obstrutivas, ou seja, percebe aqui a válvula mitral bloqueando aqui para sair na aorta, essa é a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. E 70%, 75% é não obstrutiva, mas através da manobra de Valsalva, que é um importante diagnóstico para a cardiomiopatia hipertrófica, pois quando você faz a manobra, ocorre esse bloqueio provoca desmaios, por exemplo. Se o paciente fez a manobra de Valsalva, desmaiou, cardiomiopatia hipertrófica, certo? E o exercício físico também é um importante fator de obstrução. E esses são os casos no quais ocorrem algumas condições como morte súbita no futebol, tal como o Ricardinho, mais recentemente o jogador lá da Eurocopa, que também teve um mal súbito, que também por conta desse bloqueio aqui, a cardiomiopatia também pode ser chamada de estenose subaórtica, hipertrófica idiopática, por conta dessa condição de bloqueio. E essa condição da hipertrofia através essa hipertrofia patológica para uma fibrilação arterial, fibrilação atrial, diversas condições aí que podem gerar muitas complicações. E essa obstrução da válvula mitral é chamada de efeito Venturi. As valvopatias podem ser através da estenose aórtica,
e da insuficiência aórtica, também da mitral, né, mas trago aqui da aórtica pelo exemplo. A estenose aórtica não vai deixar esse sangue ser ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta, então ocorre uma sobrecarga de pressão. Sobrecarga de pressão, músculo cardíaco fazendo mais força do que o ideal, vai promover hipertrofia concêntrica, o coração vai ficar grosso, certo? E insuficiência aórtica ocorre uma sobrecarga de volume. O que é insuficiência aórtica? Esse coração consegue ejetar, mas sempre ocorre um refluxo, uma volta de um pouco de sangue da aorta, porque essa válvula não fecha direito. E acúmulo em demasia de sangue no ventrículo promove dilatação do mesmo. Doença arterial coronária. Então, trouxe em imagens, né, porque é uma condição bastante simples de ser entendida, que é a obstrução das artérias coronárias através de placas de ateroma. Isso pode provocar infarto agudo do miocárdio, falta de perfusão do coração, desencadeando algumas condições como necrose, mal súbito, dentre outras. E infarto agudo do miocárdio, né? Essa é a condição ninguém quer conhecer durante a prática, né? No qual nós temos alguns tipos de infarto agudo do miocárdio, né? Tipo 1, estabilidade de placa, que é através das placas de ateroma da aterosclerose, né? Que eu comentei no slide anterior. Tipo 2, desbalanço de oferta e demanda de oxigênio, sem instabilidade da placa. Então, vai ter algumas condições, tal como dissecção, BRAD e taquiarritmia, embolia arterial e vasoespasmo, que são condições que não ocorrem instabilidade da placa, né, mas que ocorrem um desbalanço de oferta e demanda de oxigênio. Morte súbita. Tipo 4, relacionado à angioplastia. Então, angioplastia é um procedimento no qual é colocado o stent, né, para limpeza também e adequação dos vasos, né, no qual pode acontecer a trombose do stent. O que está escrito aqui? Não consigo ver. Certo, são complicações relacionadas ao stent, né, que é através da angioplastia. E o tipo 5 relacionado à cirurgia cardíaca, né? Aqui tem como exemplo a ponta de safena, né, no qual, como esse coração já está com as artérias coronárias obstruídas, então é necessário procedimento cirúrgico, no qual a safena localizada lá na perna é colocada diretamente da aorta aqui no coração para que ocorra essa perfusão adequada do miocárdio. E todas essas informações, na verdade, todas essas condições clínicas que eu acabei comentando sobre as cardiopatias, existem recomendações, diretrizes específicas do infarto agudo do miocárdio, diretrizes específicas de como é realizado o manejo e recomendações sobre exercícios físicos em relação às valvopatias, a doença arterial coronária, a hipertensão arterial sistêmica, que eu acabei não comentando, e também sobre as cardiomiopatias, tanto a hipertrófica quanto a dilatada, certo? E esses documentos, né, como senão a aula ficaria muito extensa, eu vou acabar deixando disponível para vocês em algum lugar, não, né, mas vou enviar para vocês terem conhecimento de como nós realizamos essas práticas nessas diferentes condições com segurança, como fazer, quando fazer e o que devemos fazer, certo? Então, muito obrigado, galera. É um assunto, como eu comentei, não é um assunto extenso, mas é um assunto bastante complexo e detalhado, e tentei dar um parâmetro geral para vocês de como funciona o sistema cardiovascular, o sistema circulatório e algumas cardiomiopatias, cardiopatias mais prevalentes aí que talvez vocês possam estar lidando na atuação de vocês. Tá bom? Alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta. Oi. Em relação à manobra de Valsalva, você fala, no caso, diz que não se pode trabalhar isso com os cardiopatas, no caso, em período prolongado, ou não pode nem trabalhar isso nem, tipo, em período curto? Depende da condição, né? Então, assim, por exemplo, pacientes que possuem hipertensão arterial, né? Se essa hipertensão está controlada, medicamentos, ok, né? Tudo legal, pode ser realizado com segurança, certo? Então, assim, as cardiopatias, na verdade, elas têm suas contraindicações, mas também não é totalmente restrito, né? Então, você entendendo sobre a doença ali, é possível que seja realizado. Por exemplo, um hipertenso controlado pode fazer a manobra. Um paciente com aterosclerose pode fazer a manobra, se tudo ok, né? Pacientes com cardiomiopatia hipertrófica não devem fazer a manobra, pois vai ocorrer a síncope ou desmaio, né? E possíveis complicações relacionadas à manobra. Mas em pacientes estáveis, com essas condições clínicas ok, pode ser realizado tranquilamente, certo? Entendi, obrigada. Uma pergunta, Rafael? Não, tá bem de boas. Foi bem boa a apresentação, parabéns. Valeu. Então, pessoal, alguém daqui, alguma pergunta? Tranquila? Joia. Então, se não temos mais perguntas, então, ok. Então, uma ótima noite a todos, tá bom? Bons estudos e, na sequência, não garanto hoje, mas talvez pelo final de semana eu já envie esses documentos, todas essas diretrizes para vocês estarem craques na cardiopatia, tá bom? E estão liberados. Até mais. Tchau, tchau, boa semana. Até mais. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana.